Então, acompanhando aí o vídeo passado, a gente estava falando sobre citoplasma. Dentro do citoplasma, a gente estava falando sobre os colóides, sobre o comportamento desses colóides em função da temperatura, que provoca um movimento dentro do citoplasma, que é o movimento de colóide, que é a ciclose, né, o movimento coloidal. E um outro componente importante do citoplasma são as organelas, que são órgãos pequenos. E que eu fiz aqui um esquema para vocês. Nas suas apostilas, nos seus livros, nas redes, na internet, você consegue achar uma figura assim mais legal, tal, de uma célula. Isso aqui é só um esquema porque é interessante que você saiba as organelas, as principais principalmente, e as suas funções, porque isso aí costuma cair bastante em prova, tá legal? Então, eu coloquei aqui algumas das organelas e as outras a gente vai escrevendo depois, tá legal? Então vamos ver. Essa organela aqui é uma fábrica de proteínas, desculpa, essa célula aqui é uma fábrica de proteínas. Lembrando que isso aqui é uma célula animal eucarionte. Ela é animal porque não apresenta aqui a parede celular, só tem a membrana plasmática, ok? Então é uma célula animal eucarionte. Não tem parede e tem carioteca, ok? Aqui dentro tem o núcleo, fechado? No caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cromossomos. Seria 2N igual a 6. Ok? Fechado? Bom, então é o seguinte. Se isso aqui é uma fábrica de proteínas, e nós já estudamos a síntese proteica, eu já sei que a principal organela responsável pela síntese proteica são os ribossomos. Então, toda célula tem que construir proteína. Conclusão, toda célula tem ribossomo. Ribossomo é a única organela comum a todos os seres vivos, que está aqui como número 1. Eu vou colocar aqui, na mesma cor, o número 1. E vou colocar aqui, ribossomos. Ok? O ribossomo, ele tem uma função muito importante, que é a de sintetizar proteínas. Síntese proteica. Vale lembrar uma coisa. Os ribossomos, eles são formados basicamente de RNA ribossômico e proteínas. Então, se anunciada a questão pedir para você marcar a opção de organelas que tenham ácidos nucleicos, isso aqui entra. Entra porque o RNA ribossômico é um ácido nucleico. Se ele pedir para você marcar as organelas que têm DNA próprio, o ribossomo está fora, porque o ribossomo não tem DNA, ele só tem RNA, ok? Fechado. Bom, para esse ribossomo sintetizar proteína, ele tem que ter aminoácido disponível, que você consegue boa parte deles pela alimentação. O organismo produz alguns, que são os essenciais, mas boa parte você consegue pela alimentação. Então tem que entrar pela célula, vai entrar pelo número 2. Você pode ver que está lotado de ribossomo aqui na ponta, tá legal? O número 2, colocado da mesma cor, é o retículo endoplasmático rugoso. Tem esse nome rugoso por quê? Porque ele está associado aos ribossomos, ok? Ele vai fazer transporte e síntese. Então vamos lá. Se ele está associado ao ribossomo, ele vai fazer transporte de quê? Aminoácido. Vai sintetizar o quê? Proteína, porque eu já tenho marcado aqui em cima, ok? Esse retículo endoplasmático rugoso, em alguns lugares, ele é chamado de retículo endoplasmático granular ou ergastoplasma. Como é que escreve isso? Está aqui, ó. Ergastoplasma, ok? É outro nome do retículo endoplasmático rugoso. Ele faz transporte de aminoácidos e faz síntese de proteínas, porque ele está associado ao ribossomo. Tranquilo? Vamos para o outro. Bom, eu tenho o número 2, que é transporte. Eu tenho o número 3, que é bem parecido. Também é um retículo endoplasmático. Está associado a ribossomos? Não. Se ele não está associado a ribossomos, ele não é um retículo endoplasmático
rugoso, ele vai ser o retículo endoplasmático liso. Então vamos colocar aqui. Número 3. Retículo endoplasmático liso. Ele também faz transporte, também faz síntese. Então vamos lá. Transporte e síntese. Legal. Transporta aminoácido? Faz síntese proteica? Não. Não, por quê? Porque ele não está associado a ribossomos. Então ele vai fazer um transporte de ácidos graxos e glicerol e vai fazer síntese de lipídio, ok? Retículo endoplasmático rugoso, proteína. Retículo endoplasmático liso, lipídio, ok? Tranquilo? E como a menor parte do lipídio são os ácidos graxos e o glicerol é um álcool. Então toda parte do seu corpo que metaboliza álcool tem que ser rica em retículo endoplasmático liso. Uma parte do seu corpo que metaboliza bastante álcool para as pessoas que bebem é o fígado. E essa metabolização do álcool pode liberar uma série de substâncias tóxicas. E essas substâncias tóxicas são radicais livres. Então pode causar algum outro desconforto no seu corpo ou pode ir eliminando gradativamente as células do fígado, dependendo da pessoa. E esse retículo endoplasmático liso também, ele vai fazer muita absorção de medicamentos que você ingere. Então ele vai fazer a detoxicação, ele quebra essa substância em substâncias inofensivas para evitar que você se intoxique com o remédio, tá legal? Então, alguns medicamentos, quando os pacientes usam, ele pode afetar um pouquinho o fígado. Aí o médico é a pessoa mais indicada para isso, tá legal? Algumas pessoas que fazem uso de exagerado de bebidas alcoólicas tomam determinadas substâncias, não pode falar o nome comercial do negócio, né? Mas tomam aquelas substâncias um antes, um depois, ou compram um negocinho amarelinho assim, que é rico em vitamina A, que é um antioxidante, e que ele pega esses subprodutos da metabolização do álcool no fígado, pega para ele e evita que ele saia pela corrente sanguínea e deixa a pessoa com um mal-estar depois, tá legal? Esse seria o objetivo desses medicamentos. Legal. Sintetizei aqui, agora eu preciso guardar. Eu vou guardar onde? Eu vou guardar no número 4, eu vou guardar no complexo de Golgi. Olha aqui. Complexo de Golgi. O que ele faz? Ele armazena, tá aqui, ó, armazena. Ele transforma substâncias que são inofensivas, são inativas, as enzimas principalmente, em enzimas ativas. Porque não vale a pena produzir uma enzima aqui proteolítica, por exemplo, que quebra proteína, ativa. Porque é suicídio, você é formado basicamente de proteína, então ele sintetiza a proteína inativa, guarda aqui, ela vai ser ativada para ser jogada fora, tá legal? Então vou colocar transformação. Que transformação é essa? Transformação de uma substância inativa para uma substância ativa, ok? E vai provocar também a eliminação dessas substâncias. Essas substâncias, quando são eliminadas, elas têm um nome, são chamadas de secreções. Então, eu vou colocar aqui, eliminação de secreções. Notem que aqui eu tenho um monte de complexo de Golgi. O conjunto de complexos de Golgi tem um nome. Ele é chamado de dictiossomos. Ok? É o conjunto de complexos de Golgi de uma célula. Tranquilo aqui? Então, ó, nós transportamos, nós sintetizamos, nós armazenamos e agora essa substância ela pode ser eliminada, que vai servir para alguma coisa, por exemplo, digestão,
ou pode ficar dentro da célula para ser utilizada de outra forma. Então eu tenho duas estruturas que saem diretamente do complexo de Golgi, o número 5 e o número 6. Então vamos ver aqui. O número 5 são os grânulos de secreção. Vou colocar aqui, grânulos de secreção. O grânulo de secreção, ele vai jogar fora, por exemplo, enzimas, substâncias que têm alguma função no seu corpo, hormônios. Os hormônios naquelas células do sistema endócrino, daquelas glândulas, eles são produzidos, eles têm que ser liberados diretamente na corrente sanguínea. Por quem? Pelos grânulos de secreção. Ficaram armazenados aonde? No complexo de Golgi. Tá legal? Mas, como aqui tem bastante substâncias que sobram ou perdem a sua funcionalidade, eles precisam ser digeridos ou reciclados. Então tem que ter alguém para fazer a digestão do material que está aqui dentro, que não tem mais função ou que tem função e precisa ser digerido. Quem vai fazer isso é o número 6, que são grânulos que se desprendem do complexo de Golgi e ficam dentro da célula. São os lisossomos. Número 6, lisossomos. Legal? Os lisossomos, eles vão fazer cabe ali? Cabe. Digestão intracelular. Celular. A digestão intracelular vai ser importante, por exemplo, para uma ameba que engloba as substâncias e coloca dentro dela para ser digerido. Quem vai digerir? O lisossomo. Um glóbulo branco, quando ele vai te proteger, ele faz a fagocitose daquela substância tóxica, ele tem que eliminar aquela substância, tem que quebrar, tem que acabar com aquela substância. Quem vai fazer isso? O lisossomo liberando enzimas, ok? Digestão intracelular, ok. Fechamos até aí? Então, olha só. Nós transportamos, nós sintetizamos proteínas, sintetizamos lipídios e guardamos tudo aqui. Daqui a gente exportou ou manteve no mercado interno, né? Mantivemos dentro da célula. Esse número 4 aqui, ele também faz síntese de polissacarídeos, tá legal? Ele sintetiza e deixa guardadinho ali, tá bom? Bom, então, dá para você perceber o seguinte, que a célula, à medida que ele vai sintetizando e vai guardando, vai sintetizando e vai guardando, a tendência da célula é engordar ou aumentar o seu volume. Esse aumento de volume, a membrana plasmática vai conseguir segurar até um determinado ponto, porque a membrana plasmática, essa parte aqui, ela é elástica, mas ela é resistente também. Quando ela chegar no seu limite da sua esticada, porque aumentou muito o volume da célula, a célula tem duas opções agora. Ou ela estoura, sofre lise, ou ela entra em divisão celular. Quem vai organizar isso é o número 7. O número 7 são os centríolos. Ok? Esses centríolos, eles são responsáveis pela divisão celular. Além disso, eles também são responsáveis pela formação de cílios e flagelos. Ok? Daqui a pouco a gente volta, tira o print aí, tá legal? A gente volta para falar das outras organelas, porque tem algumas organelas que existem, mas elas não estão aqui, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta aí para o próximo vídeo. Tira o seu print. Pronto. Tranquilo? Valeu.